Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Você já pensou que nós somos avaliados a todo momento, a todos os dias, inclusive dentro de sala de aula? Mas nós também avaliamos nossos alunos. E hoje trataremos sobre os aspectos de avaliação na disciplina de matemática. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Eu me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear e na aula de hoje nós trataremos da avaliação. O que seria a avaliação? Como a avaliação ela pode ser aplicada, dentro do contexto educacional para matemática, É interessante, que nós já conhecemos algumas questões sobre os documentos que direcionam o nosso planejamento como educadores, algumas atividades que nós já fazemos, com nossos alunos, mas nós temos que pensar no processo avaliativo. Como que se dá esse processo? Essa avaliação, ela é realizada dia a dia, ela é realizada apenas uma avaliação no final do trimestre, do bimestre, do semestre, para que resulte num número final, São essas questões que nós devemos refletir, ou nós buscaremos refletir melhor, nós iremos refletir durante essa aula. Lembro, você, aluno, aluna, Unifacear, que essa aula é baseada no texto base do tópico, tá? Então, tudo que eu falar aqui está lá no tópico, tá? Tá lá no texto base, beleza? Então, para iniciar, nós temos que pensar como pode ser definida, a avaliação. Nós temos a definição do Aurélio, que é o substantivo feminino, que significa o ato de avaliar, ou remete para o efeito, essa avaliação. Então, nós temos que pensar que a avaliação, então, é algo que significa avaliar, é o ato de avaliar. Ela é o sinônimo de estimativa ou apreciação. Uma avaliação, então, ela pode estar relacionada ao valor de alguma coisa, ou de algum trabalho. Nós temos que pensar em alguns teóricos, como é o caso de Libânio. Libânio, quando ele vai falar da avaliação, ele fala que ela é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho docente. Notem, pessoal, que essa aplicação, essa aplicação, dessa avaliação, como nós conhecemos dentro das escolas, nós temos uma avaliação no final do bimestre, do trimestre, e depois uma de recuperação, deixando de lado esse processo de construção avaliativo, que nós fazemos com os alunos, durante o processo de aprendizagem. Vejam, um exemplo, são as atividades que nós pedimos, ou às vezes uma pergunta que você faz para o seu aluno, e isso pode ser caracterizado como um processo avaliativo, que pode ser somado juntamente ao final do período, colocado o período letivo. Isso é muito interessante, porque nós, como professores, acabamos ficando engessados com o modelo das instituições em que nós trabalhamos. Tá? É através da avaliação, isso aqui eu já falei para vocês, é através da avaliação, pessoal, que obtém-se resultados. Esses resultados eles podem ser comparados com o que foi proposto de objetivos. Nós, quando vamos montar a nossa avaliação, nós devemos ter em mente os objetivos, os objetivos que nós temos, a serem alcançados. Isso é muito interessante, inclusive
para matemática, tá? Nós devemos pensar, o aluno ele raciocinou matematicamente, ele identificou os problemas, o que que esse aluno fez, né? Então, são essas questões que nós devemos levar em consideração, né, durante o processo de elaboração da nossa aula, da nossa avaliação, né? Vamos lá. Então, assim, pessoal, quando nós pensamos nos objetivos propostos, né, nós temos que pensar que, assim, ao se comparar, né, com os objetivos propostos, né, com o interesse de constatar avanços e também detectar as possíveis dificuldades, o professor ele pode, então, compreender, né, ou entender se esse aluno, né, eu acho que identificar fica melhor, se esse aluno vai ou não, né, conhecer ou aprender o conteúdo, né, que esse professor irá repassar, tá? E dessa forma ele vai poder melhorar, né, buscando reconhecer as dificuldades do aluno, então ele vai poder melhorar as possíveis dificuldades a partir dos resultados constatados das avaliações, né, e organizar um trabalho, né, um planejamento com as devidas alterações. Então, pessoal, a avaliação, então, ela é, né, uma tarefa complexa, que não se resume, né, à realização de provas e atribuição de notas, né? A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa, tá bom? Já no contexto, né, de uma organização ou instituição, a avaliação de desempenho é uma apreciação de comportamento, né, de um trabalhador dentro da empresa. Veja, pessoal, a avaliação ela também deve ser feita por nós, professores, né? Nós devemos pensar em nós, como professores. Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que o que eu coloco ele está certo? Será que o meu aluno ele vai entender? Ele está entendendo os objetivos que eu estou colocando? Será que o meu trabalho como docente ele está sendo bem feito? São questões, pessoal, que devem ser trabalhadas, inclusive em nós. É um processo avaliativo que nós devemos pensar, não somente para os nossos alunos, mas também para nós, tá bom? Então, segundo Libani, a avaliação faz parte do processo de ensino, né, se integrando como um componente, né, sendo uma tarefa, né, e aí nós temos que pensar na verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa, né? A verificação seria observar em que nível de aprendizagem este aluno se encontra, com a utilização de provas, exercícios e também tarefas. Já a qualificação é obtida com resultados tidos, né, e em relação, né, aos objetivos propostos. E por último, a apreciação qualitativa, ela se dá pela comparação dos resultados obtidos com os objetivos propostos. Vejam, nós temos então, né, dentro do processo avaliativo, a qualificação e a apreciação qualitativa, tá? Né, nós temos a qualificação, e aí nós vamos apreciar ali, verificar essa questão desse aprendizado do aluno, se foi satisfatório ou não. Temos a verificação, né, da observação do nível de aprendizagem em que o aluno se encontra, né? Através de provas, exercícios e também de tarefas. Já a qualificação é obtida com os resultados obtidos, né, em relação aos objetivos propostos. Tudo isso que eu falei, ele deve estar baseado nos objetivos propostos durante a aula, né? E daí, por último, também nós temos a apreciação, que ela é qualitativa e se dá pela comparação dos resultados obtidos com os objetivos, né? Ela se mescla lá com o primeiro, né, com a apreciação. Por quê? Porque no primeiro momento eu vou ver se esse aluno, né, ele aprendeu. No último momento eu vou ver os resultados que ele obteve e esses resultados vão refletir o que nós trabalhamos dentro do contexto, né, dentro do contexto educacional. Então é isso, pessoal. Avaliação, né? Então, antes de nós falarmos disso, nós temos que pensar que a verificação seria observar em que nível da aprendizagem este aluno ele vai se encontrar,
com a utilização de provas, exercícios e também de tarefas. Já a qualificação é obtida por meio, né, como eu já falei para vocês, dos objetivos propostos e, né, a apreciação qualitativa se dá em comparação dos resultados obtidos, desculpe. Já a prática escolar, né, os resultados de aprendizagem, eles são obtidos iniciando, né, pela medida, né, variando instrumentos utilizados para obtê-la, né. Então, pessoal, durante a prática escolar, nós temos que pensar em formas de obter os resultados de forma indireta, ou de realizar avaliações, mas não através de atividades, né, de atividades tradicionais, mas, por exemplo, através de uma pergunta, através de algo que, dessa forma, nós possamos compreender como esse aluno ele está se desenvolvendo, né, ou não, né, durante esse processo, né, educacional. Tá, pessoal? Nós temos que pensar que o padrão, né, de medida mais utilizado pelos professores é o acerto da questão. Algumas vezes esses acertos são transformados em pontos, mas não muda a característica da medida. Para chegar à medida da aprendizagem, né, os professores se utilizam, né, de diversos instrumentos, sendo eles a observação, os testes, as provas e os trabalhos. A avaliação, né, de desempenho é efetuada tendo em conta as expectativas estabelecidas pelos responsáveis da empresa e os resultados reais alcançados pelo trabalhador. A avaliação, como lugar comum do fenômeno educativo, se refere não só à aprendizagem, mas também ao ensino, ao currículo e ao contexto. A avaliação, né, escolar no âmbito da pedagogia, né, no âmbito ali da pedagogia, é, a gente tem que pensar que a avaliação escolar ela é um processo sistematizado de registro e apreciação dos resultados obtidos em relação a metas educativas estabelecidas previamente, que são os objetivos, né, pessoal? A avaliação de aprendizagem é mais frequente no caso dos alunos e é feita através de provas escritas, orais, testes, participação de aulas. Vários autores consideram os métodos de avaliação através de testes e provas subjetivo e artificial, que nem sempre conseguem avaliar o que é a capacidade do aluno e o que ele realmente sabe durante esse processo. Por esse motivo, muitas escolas usam o sistema de avaliação contínua, onde as sequências de aprendizagem, né, são acompanhadas de forma eficaz, possibilitando ao aluno constatar a sua evolução e controlar a sua aprendizagem. Outro ponto se encontra na evolução da avaliação, na qual deve ser levado em consideração outros aspectos. Por exemplo, a tecnologia durante o processo, o uso da internet, que hoje, né, nós podemos ter, né, como auxílio dentro de sala de aula. Ao mesmo tempo que isso nos ajuda, isso também pode nos prejudicar, né, durante esse processo, né, pessoal? Não tem mais sentido hoje, em uma época de grandes avanços de conhecimento e de grandes mudanças tecnológicas, continuar avaliando exatamente como se avaliava há 30 ou 40 anos atrás, no auge do comportamentalismo, né? Não tem sentido usar novas estratégias de ensino, defender o ensino centrado no aluno e aprender, né, a aprender e continuar avaliando de maneira habitual. Os recursos para avaliação, né, são outros, por isso temos de ter formas e instrumentos diferenciados para avaliarmos os alunos. A informação que temos atualmente nos favorece, né, para perceber as diversidades que nos cercam e, claro, a forma de avaliar em uma instituição de ensino também deve variar. Isso é bacana, pessoal, isso é bem legal falar, que é bacana a gente falar na teoria disso, né, da questão da avaliação, nós trabalhamos a inclusão, a diversidade. Não, nós, como professores, pessoal, nós temos que pensar o seguinte, nós temos
vários alunos, cada um com suas características, seus aspectos, né, colocados. E esses alunos colocam ali as suas características, beleza, né, mas apresentam, alguns apresentam distúrbios, alguns apresentam avanços consideráveis, e é uma turma bem heterogênea, né, bem diferente. E aí cabe ao professor criar formas, né, para avaliar esses alunos, né? Pensem comigo, você como professor numa sala de 30, 25, 30 alunos jogando por baixo, como que você vai dar conta de um aluno, por exemplo, com TDAH ou com outro aluno com uma outra especificidade, né, dentro do seu processo educacional, trabalhando com uma atividade diferenciada, no qual você precisa ter dar mais atenção a esse aluno, com a carga de trabalho que nós temos hoje. Isso, pessoal, é algo muito legal de ser colocado na teoria, só que a prática é um pouco diferente, né? Porque geralmente as escolas elas querem trabalhar a diversidade e a cultura, mas elas não nos proporcionam esse arranjo para que nós possamos trabalhar. Tá? São poucas as que proporcionam um auxiliar de sala, um auxiliar para estar nos ajudando, mas na grande maioria das vezes eu já estou preparando vocês para o futuro. Tá? Vocês devem ter ciência de que essas atividades devem ser realizadas, mas a aplicação delas, e isso assim é algo para que vocês não se frustrem, né, para que vocês não fiquem frustrados como profissionais, poderá ser aplicado, né, de uma forma não tão efetiva, mas não por causa de vocês, mas por causa do contexto educacional que nós vivemos, tá? O uso da tecnologia, como eu falei para vocês, né, é algo hoje nós temos que utilizar, tá? A tecnologia, nós temos aplicativos aí que nos ajudam, inclusive nas avaliações do cotidiano escolar, como o Kahoot e alguns outros, né, que podem ser colocados ali através de um aplicativo no celular, e aí os alunos eles podem fazer os questionários, é bem legalzinho, tá? É algo bacana que dá para ser trabalhado, e é isso. Então, vejam, pessoal, você tem como trabalhar essa questão tecnológica, devemos hoje levar isso para a sala de aula. É algo bem interessante para ser trabalhado, tá? Então nós precisamos, né, pensar, né, que para desempenhar um papel mais completo, né, a avaliação ela precisa se ater a algumas questões, né, que estão lá na página 5 do material do tópico, tá? Que é o que avaliar, né, que seria o objeto de avaliação, para que avaliar, a função da avaliação, como avaliar, né, que são os instrumentos de avaliação, e quando avaliar, né, a época da avaliação, tá? Então, nós temos que pensar, já falamos aqui da tecnologia no processo de avaliação, então não tem sentido usar novas estratégias de ensino, defender o ensino centrado no aluno e o aprender e continuar avaliando da mesma maneira habitual. Precisamos também utilizar a tecnologia para fazer, né, uma avaliação, né? Tem momentos que sim, mas depende da turma, né? Eu acredito que o processo tecnológico ele vem, só que você tem que sentir a turma. Você não vai chegar para uma turma mega agitada, né? Mega agitada e sair dando celulares para eles. Assim, pessoal, sexto ano, por exemplo, vou dar celulares para vocês. Eles vão ficar entrando em outros sites, vai virar uma bagunça só. Então, né, os recursos para avaliação são outros, né? Por isso temos que ter formas e instrumentos diferenciados para os alunos, tá? E aí, como eu falei para vocês, o que é avaliar, para que avaliar e como avaliar. E, pessoal, quando o docente ele consegue juntar essas perguntas aqui, né, e responder antes de aplicar uma avaliação, tende a se tornar mais objetiva a avaliação e com maior sentido. Entender que a avaliação é parte do processo de ensino-aprendizagem, né? A avaliação ela precisa ter uma definição do que se precisa avaliar. Precisa de avaliação. Isso deve ser escolhido dependendo dos objetivos e as metas a serem alcançadas, tá?
A avaliação ela é um conjunto de situações, não como um fim, mas inúmeras questões e detalhes que fazem, né, evidenciar-se, né, como uma parte integrante do ensino, uma peça, né, de um quebra-cabeça, na qual se torna única e necessária para que se efetive a aprendizagem, né? Então, nós temos vários tipos de avaliações, né, que nós podemos abordar no quadro, no próximo quadro, que seria esse quadro aqui, né? Nós temos a avaliação diagnóstica, né? Ela vai buscar diagnosticar dificuldades de aprendizagem no estudante no decorrer da nova fase, né? Nós temos a avaliação que é a avaliação formativa, tá? Que é para aquilatar, né, o progresso de aprendizagem ao longo dessa fase, e a avaliação que ela é somativa, né, para avaliar a consecução do estudante no final de uma fase de sua aprendizagem, tá bom? Então, todas têm sua importância e se fazem necessárias dependendo da fase em que o aprendiz esteja, né? O professor é que tem a função de estabelecer qual o tipo de avaliação necessária, né, se faz relevante para o aprendiz, para o estudante. Então, agora, pessoal, nós vamos pensar a avaliação de acordo com a aprendizagem significativa, tá bom? Quando a gente vai falar disso, pessoal, nós temos que falar que a teoria da aprendizagem, né, é significativa, né, a TAS, é um referencial essencial para a organização, o desenvolvimento e avaliação do ensino e da aprendizagem. A TAS, né, ela traz a qualidade de aprendizagem do aluno, né, e ela defende, né, ela fala que essa qualidade ela depende de um bom ensino para que o aluno ele possa aprender significativamente um determinado tema. É, a adoção da TAS como referencial teórico para o desenvolvimento de ensino e avaliação do ensino determina uma ação docente mais eficaz para a natureza do conhecimento do aluno. E, portanto, com isso tem maiores chances de favorecer a ocorrência de aprendizagem significativa por sua parte, tá? Então, a aprendizagem significativa de um determinado corpo de conhecimento, ela vai instrumentar um indivíduo para intervir, né, com autonomia na sua realidade, certo? É essencial que o professor esteja comprometido com a aprendizagem do aluno, e este, por sua vez, com sua própria aprendizagem. Nesse processo, pessoal, podemos verificar que o professor e aluno têm responsabilidades distintas, né? Mas que os dois precisam ser responsáveis em seus papéis. Conforme a teoria da TAS, a avaliação é o papel atribuído aos professores, né? Que, né, passam pelos seguintes pontos, né? É diagnosticar o que o aluno já sabe sobre o tema, né? Selecionar, organizar e elaborar o material educativo, verificar se os significados compartilhados correspondem aos aceitos no contexto da disciplina, representar os significados de uma nova maneira, né? Caso o aluno não tenha ainda captado aqueles desejados. Quando a gente vai falar das, né, do, da teoria, né, quando a gente vai falar da TAS, da teoria, da avaliação, é muito importante, né, para os professores a avaliação, pois, né, vai diagnosticar os próprios erros, percebendo então o progresso no desenvolvimento da aprendizagem, né, aprimorando assim o trabalho do docente em sala de aula, né? Então, pessoal, é, esse pensar, né, essa questão docente, né, essa questão da avaliação docente, então ela passa, né, pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que veio então para modificar o currículo de todos os estudantes, né, da educação básica, né, e a atual, né, ela é atual e oficial, né, é um documento atual e oficial que propõe mudanças para a educação infantil, ensino fundamental e também, né, o ensino médio. É legal, né, que
Uma das mudanças que a BNCC traz, né, é o protagonismo dos estudantes, né, que passam por momentos, né, que passam a ser mais ativos, então, eles deixam de ser sujeitos passivos durante o processo e passam a se tornar sujeitos ativos, né, no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, novas práticas pedagógicas, né, estão sendo postas em prática, né, como, por exemplo, as metodologias ativas, né, a gamificação é um exemplo disso, né, e tantas outras metodologias aí que podem ser aplicadas, né, nesse processo. Um exemplo, né, que a gente pode colocar como metodologia ativa seria uma discussão em sala, né, uma aula invertida, né, são questões que com certeza nos ajudam, né, no cotidiano educacional. Três, né? Quando nós vamos falar disso, existem três métodos, né, de avaliar o aluno de acordo com a BNCC, né? Temos os seminários, a autoavaliação e também a atividade online. Então, ao pensar, né, nos seminários, nós devemos ter em mente que são formas viáveis, né, e que buscam avaliar a participação dos estudantes, né, nas aulas. Essas estratégias se mostram, né, interessantes, pois conseguem demonstrar de forma verdadeira, né, o conhecimento do aluno, né? Ali você pode questionar, ali você pode trabalhar com o aluno, todo o conteúdo ministrado ou todo o conteúdo de pesquisa, né, que você pede para o aluno, que você quer desenvolveu com os alunos em sala, né? Então, isso é algo bem legal, né, que dá para ser trabalhado, tá bom, pessoal? O seminário, ele desenvolve, né, a desenvoltura nos estudantes, especialmente estudantes quando vão entrando na faixa etária da pré-adolescência, da adolescência, eles vão se fechando, então é algo que nós conseguimos trabalhar com esses alunos, tá? Além da leitura, que passa a ser essencial para o desenvolvimento do aluno também, né? Além também, né, da opinião referente, né, ao longo de um determinado período e de determinados assuntos, né? Temos também, né, durante esse processo, a gente pode citar, né, que o seminário, né, ele ajuda a estimular o aluno a se desenvolver, né, tanto como nós falamos na oratória, na leitura, no desenvolvimento da sua opinião, né? E isso se justifica porque não há como opinar sobre algo que não se conhece, né? Que não há uma opinião, para que se tenha uma opinião é necessário que se pesquise sobre o assunto, né? Então, os seminários também ajudam os estudantes a trabalhar a argumentação e o posicionamento crítico, questões que também devem ser avaliadas, né? Assim como o comprometimento do aluno com a tarefa de se inteirar sobre o assunto, né? A exposição, né, de sua opinião e ponto de vista, né, acabam se tornando, através da pesquisa, algo que se aplica de modo claro, né, e coerente, né, no processo. Pessoal, agora nós vamos pensar na autoavaliação, né? O que seria a autoavaliação, né? Essa autoavaliação é um segundo método, né, para se avaliar segundo a BNCC, né? E, né, esse método ele se encontra, né, no método, na metodologia de avaliações formativas, né? Essas avaliações têm o objetivo de olhar para o estudante de modo empático, né, que tem uma empatia com o estudante. Trata-se, né, o erro como parte do processo de ensino-aprendizagem, não apenas como um processo de exclusão, né, ou inclusão desse aluno, né? A autoavaliação, ela então vai intermediar, né, o desempenho escolar com um desenvolvimento mais amplo do aluno.
Se autoavaliar exige do estudante sinceridade, empatia, autogestão, tomada de decisão responsável e também diversas outras competências, né, socioemocionais pregadas pela própria BNCC, né? Por último, nós temos ali a atividade online, né? A atividade online ela se acentua, né, agora nesse período pandêmico, no qual nós professores fomos meio que pegos de surpresa e acabamos tendo que implantar essas atividades, né, ajustar as nossas metodologias com base não somente nas atividades online, mas também todo esse processo formativo, né, esse processo formativo online, né? Então é um processo que nos pegou de surpresa e que faz parte dessa geração Z, né? Que está acostumada, né, a lidar com a tecnologia. Inclusive, né, a própria BNCC recomenda o uso crítico, né, e o manuseio de aparatos tecnológicos, né? Então, é fundamental, pessoal, que as atividades com uso de tecnologias, né, no ensino-aprendizagem, né, sejam orientadas, né, sejam boladas pelo professor, pelo docente, né, que sejam sempre pensadas não para ser apenas mais uma forma jogada em sala de aula, uma ferramenta jogada, sabe? Mas que seja algo que tenha realmente utilidade para o estudante, que seja colocada para o estudante, né, uma atividade no que ele em que, né, ele vai realmente trabalhar, ele vai realmente refletir sobre um determinado assunto. E quando nós falamos disso, pessoal, e refletimos sobre o ensino da matemática, há tantas atividades que podem ser colocadas, né, na questão online, uma atividade online, né? Desde a criação de um jogo, desde a criação de um texto, né, uma situação problema, né, são tantas questões que podem ser colocadas para o desenvolvimento do aluno, né, você pode trabalhar uma pesquisa numa atividade online, depois trabalhar um seminário e ao final disso trabalhar uma autoavaliação, ver se o aluno ele realmente realizou a pesquisa ou não, se a pesquisa que ele realizou caminhou por um método científico, na metodologia científica coerente, né? São essas questões que podem ser colocadas, que podem ser trabalhadas, todas dentro desse processo de avaliação, né? Então, isso tudo, pessoal, faz parte do ensino híbrido, né? Que tem se mostrado uma tendência para as escolas, né? Estando muito presente na educação, por unir o melhor do ensino presencial e do ensino online, né? A atividade, então, online, com pesquisas, redações na escola, né? Feitas de forma online, trabalhos digitados, simulados escolares virtuais, tudo isto está de acordo com a BNCC e se mostram cada vez mais produtivos para o desenvolvimento dos estudantes. Notem, pessoal, que é legal, né, essa questão da BNCC, da atividade online e tudo mais. No entanto, para uma criança que está se desenvolvendo, para um adolescente, se não tiver o apoio ou a tutoria de um docente, né, um mediador, né, no processo, é muito difícil, é meio que impossível que o processo de aprendizagem ocorra. O processo acaba sendo exclusivo, acaba excluindo esse sujeito, né, do processo de aprendizagem, né, ao invés de incluí-lo, né, de abraçá-lo, porque atualmente no Brasil nem todas as pessoas, né, nem todos os sujeitos têm acesso à internet, né, aos meios tecnológicos, né? Podem ter ali um celular,
mas muitas vezes tem que colocar uma recarga de crédito e não podem então ter acesso a vídeos do YouTube, a aulas online, né, que vão ajudar, né, no processo de aprendizagem, né? Dessa forma, não há como realizar uma pesquisa, porque muitos deles não têm esse acesso a bibliotecas dentro das comunidades em que vivem, dentro dos lugares em que vivem. Dessa forma, sem uma pesquisa efetiva, tanto online quanto presencial, né, ou que seja uma pesquisa realizada em loco ali, né, vai até uma biblioteca, pega um livro, né, físico, faz a leitura e tudo mais, esse livro muitas vezes está defasado, né, porque nós temos uma tendência digital, só que essa tendência digital ela não acompanha, ela está nos documentos oficiais, mas as atitudes, né, e as medidas efetivas não são tomadas. Dessa forma você passa a não ter um avanço, né, nessa pesquisa nos seminários, né, e não tendo essa pesquisa efetiva e uma aplicação, né, uma apresentação de seminários, né, coerente, digamos assim, né, você passa então a não ter uma autoavaliação desse aluno, né? Se não há uma autoavaliação, né, esse aluno ele vai acabar, ele pode até fazer essa autoavaliação, mas ele vai, né, acabar por não entender o processo social, o processo em que ele está inserido, da falta de medidas públicas e tudo mais, ele vai se punir se colocando como um sujeito, né, que não aprende, né, um sujeito que não aprende porque, sei lá, entre aspas, né, é burro, né, fecha aspas. E isso, pessoal, isso vai acabar levando futuramente a uma exclusão desse aluno. Esse aluno vai acabar se excluindo do processo, se retirando do processo, e depois, para você buscar inserir esse aluno novamente, é muito difícil, né? Às vezes ele vai voltar já na modalidade EJA, né, que é uma modalidade, né, tecnológica. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, né, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, né, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!